Olá, queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que você tenha tido uma semana abençoada em Cristo Jesus. Uma semana abençoada não quer dizer uma semana isenta de lutas e dificuldades. Quer dizer que, a despeito das lutas e das dificuldades, você pode ser uma pessoa bem-aventurada em Cristo Jesus. Porque quando o Senhor se faz presente em nossa vida, as dificuldades e as lutas, elas passam a ser vividas ou encaradas de uma maneira diferente. Porque o Senhor Jesus nos garante a vitória nesse Deus maravilhoso. Queridos, a lição da semana tem como título Pedro e a Rocha. Essa lição ela traz algumas informações importantes a respeito da vida de Pedro. Cristo faz uma ponderação sobre o que as pessoas diziam sobre ele, Cristo. E cada um dizia uma coisa: é um profeta muito especial, é Elias, é isso, é aquilo. Mas Pedro, de uma forma enfática, diz assim: o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Messias. Cristo ficou maravilhado com a resposta de Pedro e ao mesmo tempo disse que aquilo não vinha de Pedro mesmo, mas ele estava sendo inspirado pelo poder do Espírito Santo. Deus estava falando através de Pedro a respeito de quem era o próprio Filho de Deus, de quem era o Cristo. Eu fico maravilhado com essa colocação que Pedro faz. Você também deve entender que Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. Cristo é verdadeiramente Deus. Cristo é aquele que veio nessa terra para poder levar todos os nossos pecados e lavar todos os nossos pecados. O seu sangue foi suficiente para libertar você do pecado, das lutas e das dificuldades do dia a dia, te dar condições para que você possa ser vitorioso em cada uma delas. Mas uma coisa é você pensar também que Pedro, ele era ousado. Pedro era uma pessoa que falava primeiro e pensava depois. Você conhece gente assim? Você conhece gente que fala primeiro e pensa depois? Pedro era assim. Pedro tinha essa impetuosidade. Pedro era uma pessoa extremamente voluntariosa. Pedro era uma pessoa que estava preparada para bater e para defender a Cristo. Mas Pedro não estava preparado para sofrer e para morrer por Cristo. Existe uma diferença bem grande nisso. Porque quando você se encontra na pessoa de Jesus Cristo, as ofensas, as dificuldades, os problemas, não é que elas não doam, mas elas podem ser administradas de tal forma que o teu temperamento, que a tua reação em relação a isso, pode fazer com que o outro seja tocado também. Pedro, ele começa a admoestar, começa a administrar informações a respeito do sofrimento de Cristo. E quando ele começa a dizer que Cristo não precisaria passar por tudo aquilo, que Cristo não deveria pensar em todo o sofrimento, ele simplesmente está fazendo um papel ali que não é o papel de uma pessoa que deveria estar fortalecendo o próprio Cristo. Tanto é que o Senhor Jesus diz assim: arreda-te de mim, Satanás. Perceba, Pedro, anteriormente, usado pelo poder do Espírito Santo, declara de uma forma inequívoca, clara, que Cristo era o Messias. Pouco tempo depois, esse mesmo Cristo que foi usado pelo Espírito Santo, agora é repreendido por Cristo, dizendo que ele deveria se calar-se, porque o Satanás estava usando o próprio Pedro ali. Nós precisamos tomar muito cuidado para que não sejamos usados num momento por Deus e no outro pelo inimigo. Precisamos ter a ponderação de entender o que estamos fazendo. Pedro, naquele momento, se deixou levar. Pedro, naquele momento, se deixou levar. E ao se deixar levar, ele foi usado pelo inimigo. Cristo o repreende, dizendo: arreda-te de mim, Satanás. Queridos, Pedro não tinha intenção de fazer o que fez. Mas, infelizmente, mesmo sem intenção, se você baixar a guarda, o inimigo pode te usar. Eu quero ler para você um tópico da lição que diz assim: olha, imagine como as coisas devem ter sido para Pedro, que havia estado com Jesus quase desde o início. O que deve ter passado por sua mente enquanto ele testemunhava um acontecimento incrível após o outro? Curas, expulsão de demônios, alimentação de multidões, surpreendentes ensinos, controle da natureza, ressurreição de mortos e até a experiência de andar com Jesus sobre a água? Que perguntas devem ter voltado à sua mente dia após dia ao ver as coisas que ninguém em toda a história jamais tinha visto? Talvez ele tivesse feito perguntas como esta: por que ele não permitiu que João tivesse um fim tão vergonhoso? Afinal de contas, Jesus era Deus em forma humana e, como ser humano, viveu e trabalhou pela humanidade. Assim, aqueles que estavam ao seu redor, que viviam com ele e que eram seus discípulos, tiveram muitas experiências singulares. Pedro viveu com Cristo experiências maravilhosas
que talvez muitos outros quisessem ter vivido, mas Pedro se deixou levar em um momento. O mais maravilhoso é você entender que esse Pedro foi um dos homens poderosos na proclamação do Evangelho. Que esse Pedro, a despeito de ter tido um deslize, a despeito de ter tropeçado em um momento e ter sido repreendido pelo próprio Cristo, Cristo ainda o amou com tanta intensidade que Pedro foi um dos homens mais poderosos na pregação do Evangelho. Eu gostaria muito que você pudesse entender uma coisa. Você também pode ser um homem, uma mulher poderosa na pregação do Evangelho. Acredite que Cristo através de você, Cristo em você, pode fazer coisas maravilhosas e outras pessoas podem também chegar a conhecer esse Cristo maravilhoso através do seu testemunho, através da sua vida, através de tudo aquilo que você faz, através de tudo aquilo que você fala. Que o bom Deus te abençoe de uma forma especial. Que você possa ser um Pedro renovado em Cristo Jesus. Um grande abraço.